Olá, sejam bem-vindos a mais um TV UERJ Esporte. Hoje comigo Guilherme de Alencar, do meu lado esquerdo, pela segunda vez na nossa mesa, João Pedro Lasanha. Tudo bom, João? Tudo bem, é um prazer compartilhar a mesa com vocês aqui. Prazer é nosso. Do meu lado direito, Thiago Pontes. E aí, bom, Thiago? Tudo tranquilo, Guilherme. Bom, e nesse meio de semana não teve rodada do Campeonato Brasileiro por causa do jogo da Seleção Brasileira válido pelas eliminatórias. O Brasil, que havia vencido a Venezuela no domingo por 4-0 lá na Venezuela, decepcionou mais uma vez aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, pela segunda vez consecutiva, e empatou em 0-0 com a Colômbia. Vocês assistiram ao jogo, o que vocês acharam? Eu estive presente no Maracanã e é triste ver mais uma atuação pífia da seleção, né? Gilberto Silva errando passes de 3 metros, recuando bola para o Lúcio na fogueira. A seleção foi muito mal, teve que colocar o jogo todo em cima das costas do Kaká, do Robinho, e eles não renderam nada ontem. A seleção é refém desses talentos individuais, né, do Robinho e do Kaká especificamente no jogo de ontem, porque eram os únicos. E fica complicado quando os dois não estão em bons dias, né? A seleção não rende, a seleção não joga. E eu acho até que a gente joga muito a culpa em cima dos volantes da seleção brasileira. Você falou do Gilberto Silva. O Gilberto Silva realmente já está em fim de carreira, ele está mal, não está jogando bem, mas o Josué fez uma bela partida ontem. E o Elano também jogou bem. O Elano, eu gostei bastante do Elano. Eu sou um crítico ferrenho do Elano, mas ontem eu admiti que ele jogou muito bem. É que ele tem um passe bom, né? Diferenciado, vamos dizer assim, perto dos outros. Vai ver o Gilberto Silva não está conseguindo acertar passe nenhum, mas o Josué ele tem uma pegada. Isso faz a diferença no meio campo do Brasil de vez em quando. O Elano pode não ser um jogador que a gente aspire que seja um jogador da seleção brasileira, que vista aquela camisa, mas ele é um bom jogador, jogou bem ontem. Só que o time está mal, o time não tem um padrão tático, você não sabe como, quando o Brasil entra em campo, a gente não sabe o que esperar do Brasil. Se vai golear, se vai perder, a gente só sabe que a defesa é boa e que o goleiro agarra demais. É verdade. E o jogo de ontem estabeleceu duas marcas. São 312 minutos sem o Brasil marcar um gol em partidas como mandante aqui no Brasil. Foi 0-0 com a Argentina no Mineirão. Depois teve o Brasil contra quem? Contra a Bolívia no Engenhão. E ontem contra a Colômbia. E teve também outra marca, 491 minutos sem tomar gol. A zaga da seleção brasileira muito bem, o goleiro Júlio César sendo considerado por muitos como o melhor do mundo. Foram 5 partidas e o Júlio César bateu o recorde do grande goleiro Tafarel. A única coisa que eu não concordo na zaga é o Kleber na lateral. O Maicon até dá pra ir porque o Maicon é um cara forte, defende bem. Mas o Kleber, o Marcelo, nem está convocado, o Kleber ser titular na lateral. O Kleber vive de uma grife que ele já não possui há muito tempo. Né? O cara dos lançamentos perfeitos, ele fez um lançamento espetacular no jogo contra a Venezuela, mas ontem ele tentou 10, errou 9. Ontem tentou 6, acertou. Sinceramente, o cara que assume que está numa fase ruim no seu clube, ser convocado para a seleção é uma vergonha, sabe? Você era pro Ronaldo Fenômeno ser titular absoluto, né? Porque o cara tem muito mais qualidade que todo mundo, mas não tá numa fase boa, não tá nem jogando. Então, até o próprio Ronaldinho Gaúcho. Mas o Marcelo eu acho que tem que ser titular absoluto lateral esquerdo. É verdade. O Marcelo tem um histórico na seleção brasileira que a gente não tem como definir bem o que ele fez. Ele fez uma bela Olimpíada, né? Mas na concentração o Dunga reclamou dele, disse que ele não era um jogador que cumprir com as suas responsabilidades extra-campo. Tem que ter a cabeça no lugar. Mas o Juan do Flamengo é um belo lateral. Menos pior do que o Kleber, é um belo lateral. Bom, e ainda falando de seleção brasileira, só que essa das quadras, que está no momento muito melhor, o Brasil venceu hoje pela manhã a Rússia por 4-2, foi um jogo muito complicado, mas o Brasil está lá no final e vai enfrentar mais uma vez a Espanha que ganhou do Brasil na final de 2000 e em 2004 eliminou o Brasil nas semifinais. A Espanha, bicampeão mundial, derrotou a Itália num jogo bastante equilibrado. Então, o que vocês acham para essa final aí? Eu acredito que o Brasil é favorito especificamente nessa Copa do Mundo por ser no Brasil, né? Por ter o apoio da torcida, por estar jogando em casa, mas a Espanha é sempre Espanha, né, cara? Além disso, o retrospecto do Brasil na competição, né? São 8 jogos e 8 vitórias, algumas vitórias difíceis, como o 5-3 na Ucrânia, 1-0 no Irã, e essa partida de hoje, 4-2 na Rússia. Mais uma vez, eu acho que a seleção provou que vamos dizer assim, não depende só da habilidade, né? Porque hoje o time foi mal na parte tática, na parte, vamos dizer assim, individual,
mas ganhou na força, ganhou na vontade, isso que é bom, porque antigamente você não via o Falcão brigar pela bola, você não via o Schumacher dar a vida, e agora você vê que eles estão se doando pelo time, isso que é bom, isso que gera mais confiança. Agora, eu acho esse esporte muito sem graça, eu acho o futsal muito sem graça, ainda mais no nível profissional. Eu gosto de jogar futsal, agora de assistir, acho assistir porque é um futsal jogo muito chato. É um jogo muito mecânico. E hoje os jogadores que se destacaram pelo Brasil não foram aqueles habilidosos, como a gente costumava ver há algum tempo. Foram jogadores muito técnicos, que marcam muito bem. Foi o Schumacher, o Gabriel, o Vinícius, o Ari. E o goleiro Thiago também agarrou muito hoje. O Schumacher fez uma excelente partida. E o Gabriel que se você for olhar assim durante a partida, parece que ele não está ali para compor elenco. E é um cara, é um jogador bem reconhecido na Espanha e que taticamente ajuda muito a parte coletiva. E foi premiado fazendo o último gol Que de decretou categoria, a vitória. Né? É verdade. O jogo tava complicado até o momento do quarto gol, né? 3-2, aquela bola na trave. E a Rússia pressionando, a Rússia tava rodando. O time da Rússia não é fraco não, acho que eles só erraram em colocar aquele goleiro limpo, que o cara não sabia o que estava fazendo ali. Foi o camisa 10 deles, ele tava muito mal, tava perdido na linha. Vira até um clichê, tá perdendo no final do jogo, tem que botar goleiro linha de qualquer jeito. Mas se você não treinou goleiro linha, você não pode botar goleiro linha. Não pode ser uma tática de desespero, tem que ser bem organizado. Exatamente. Bom, e agora para um assunto que envolve futebol, mas não é puro futebol. O Botafogo está com sérios problemas, 2 suspensões pesadas. O Carlos Alberto foi suspenso por 8 jogos e o Jorge Henrique por 120 dias. O Jorge Henrique por uma agressão no jogador Léo, se eu não me engano. O Carlos Alberto por um carinho. Por um carinho, atitude antidesportiva. Vocês vão ver as imagens aí enquanto a gente fala, outras imagens de lances semelhantes. O que vocês acham desse tipo de lance no futebol? Como diria Caetano Veloso, é lindo, né? Não, eu penso o seguinte, é uma parada engraçada de se ver, né? Você acha legal de assistir e tal, mas se você for parar pra pensar, esse lance não pode acontecer no futebol, porque isso, um dia vai chegar um cara que vai reagir a isso, vai espancar o outro e vai complicar cada vez mais. Não, mas é chato porque vai ter que punir todo mundo, porque todo jogo de futebol tem um que faz isso. Então, eu acho que nas peladas tem mais do que nos jogos profissionais agora por causa das câmeras, né? Mas antigamente isso daí era com certeza, normal do futebol, era como tocar de lado. Então se aplicou essa punição bastante rigorosa ao Carlos Alberto, vai ter um monte de gente que vai ter que ser suspenso agora. O que eu acho estranho é que o Carlos Alberto sofreu uma punição. Os outros jogadores sofrem punições por agressões. O Carlos Alberto está sofrendo uma punição por um carinho, por um afago, né? Que ele fez. Ele que tem um currículo tão ruim. E que foi bem aceito pelo jogador do Grêmio. Deu uma risadinha, devem ter se encontrado depois. De repente eles marcaram alguma coisa. Acho que foi justo, acho que eles tinham que ter pagado o jantar dos dois depois. Também. Mas agora com o Carlos Alberto suspenso, os dois vão ter bastante tempo, né? Pra se conhecer melhor. Com certeza, o Hever bonito, um rapaz elegante. Uma criatura bem apessoada. Mas realmente é muito engraçado esse tipo de lance. Agora, vocês não acham que isso dá margem pra agressões no futebol? Dá, com certeza. Estamos brincando aqui, mas isso é totalmente reprovável. Porque no caso, esse tipo de carinho foi aceito pelo outro jogador, né? Mas às vezes já tava rolando um flerte ali, né? Mas o único que deve gostar, acho que é o Richarlison. Agora a gente também não pode julgar o Carlos Alberto, porque a gente não sabe o que o Hever fez antes. De repente ele deu mole, ficou ali seduzindo o rapaz. É por isso que eu acho que a câmera só pega o carinho, né? Mas a gente não sabe o que rolou antes. É o motivo do Zidane ter dado a cabeçada no Materazzi. Ninguém sabe o que o outro tava falando, né? Então, às vezes pode ter rolado até um carinho desse também. Pode ter ninguém sido. viu, a câmera não pegou. Bom, e com esse assunto tão em comum, a gente vai terminando o nosso TV UERJ Esporte, nossa edição gravada. Se você tiver algum elogio, crítica ou sugestão de pautas, envie um e-mail para tv.uerj@hotmail.com. Também não se esqueça de acessar o nosso blog, que é blogdatvuerj.com.br. Também não se esqueça de assistir ao TV UERJ Esporte, versão ao vivo, toda segunda e quinta, às 16h30. Até uma próxima conexão. Até.